Olá pessoal, esse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo da álgebra de Boole, falando aí sobre um importante teorema. Aliás, são dois teoremas, que são os teoremas de De Morgan. Então vamos falar sobre esses teoremas primeiramente, e a ideia seria depois nós trabalharmos alguns exemplos neste vídeo. Bom, os teoremas de De Morgan nós vamos verificar que eles são utilizados para simplificar a negação de uma expressão. Então, o que acontece? Quando nós temos, por exemplo, termos lógicos, que eu estou chamando de A, B, C, até um valor n qualquer. Suponhamos então que eles estejam sendo somados. Então aqui eu estou fazendo aqui uma OR entre esses valores. Só que o resultado dessa soma ele está sendo todo invertido, ou seja, a gente está pegando aqui então essa barra que pega de fora a fora a expressão toda, ela simboliza então que essa soma entre esses termos vai ter o seu resultado todo invertido, como eu falei. Pelo teorema de De Morgan, existe uma maneira de nós separarmos esta negação maior em várias negações menores, pegando cada parcela nessa soma. Acontece que, quando se separa essa negação entre esses valores, entre essas parcelas, nós devemos, para que essa expressão seja equivalente, trocar o sinal de mais, ou seja, trocar a porta lógica OR, em termos lá de circuito lógico, seria isso, por multiplicações lógicas, ou seja, por operações AND. Repetindo então, no primeiro teorema de De Morgan, para se separar a negação de uma soma entre as parcelas dessa soma, eu tenho que também fazer a troca do sinal da operação de soma lógica, que seria então a OR, para uma multiplicação lógica, ou seja, para uma AND. Então, ao separar a negação, troca-se o sinal de mais pelo sinal de vezes. Isso também é válido para o contrário, o que nos dá o segundo teorema de De Morgan. Ou seja, quando nós temos uma multiplicação entre vários termos e essa multiplicação é toda negada, nós também podemos separar essa negação entre os termos que estão se multiplicando aqui, só que ao separar essa negação, ao se desmembrar essa negação, nós também temos que trocar o sinal de vezes pelo sinal de mais. Então é a mesma ideia do primeiro teorema, porém, na troca aqui do resultado da soma, melhor dizendo, na separação da negação de uma soma, a gente troca então o sinal de mais pelo sinal de vezes. E no caso, se houver uma multiplicação toda negada, essa negação pode ser separada, porém nós temos que trocar o sinal de vezes pelo sinal de mais. É a mesma ideia praticamente para os dois teoremas. Vamos fazer então alguns exemplos que vão fazer uma melhor compreensão desse teorema. Primeiro exemplo aí, nós temos a saída igual a x negado vezes y negado vezes z negado e o resultado dessa multiplicação toda ela negada. Como nós podemos utilizar o teorema de De Morgan nesse caso? Bom, essa negação maior que pega a multiplicação, de acordo com o teorema, ela pode ser desmembrada entre os três termos que estão se multiplicando, no caso, x negado, y negado e z negado. Quando eu separo esta negação, eu sou obrigado também a trocar os sinais de multiplicação que estão aqui para somas lógicas. Então vai ficar assim, x negado, negado. Esse sinal de vezes virou mais. Y negado, negado. Esse sinal de vezes também vai virar mais. Z negado, negado. Por que os três termos ficaram com duas negações? Porque uma negação é essa negação aqui de baixo. É a negação que já estava em cima daquela parcela. E a outra negação que está aqui em cima é aquela que foi desmembrada entre os três termos. Como cada parcela já tinha a sua própria negação, nós vamos ter uma dupla negação para as três entradas, uma vez que
esta negação maior foi desmembrada para o x negado, para o y negado e para o z negado, tornando-se então x negado negado, y negado negado e z negado negado. Existe uma identidade na álgebra de Boole, que é a identidade lá da complementação, que diz que quando nós temos uma dupla negação em cima de um mesmo termo, como é o caso aqui do x negado negado e também dos demais, né? Essas negações podem ser canceladas uma com a outra. Ou seja, x negado negado dá x, y negado negado dá o próprio y, e z negado negado dá o próprio z, o que vai nos resultar na simplificação final, S igual a x mais y mais z. Vamos para um outro exemplo. Aqui nós temos a negação dessa expressão toda, que consiste em a mais b, lembrando que essa soma está dentro do parêntese, né? E essa soma, então, o resultado dessa soma, né? O parêntese, então, indica que essa soma deve ser feita primeiro. O resultado disso aqui vai multiplicar com c e, logo depois, esse resultado será invertido. Bom, aplicando o teorema de De Morgan nesse caso, como é que ficaria? Como eu tenho aqui um parêntese, isso indica, então, que esse parêntese está multiplicando c. Então, o primeiro passo aqui seria separar essa negação entre o parêntese e o c. Logo, nós vamos ter isso daqui, fazendo passo a passo, tá, gente? Nós vamos ter isso daqui, ó. Eu estou pegando, então, a negação do parêntese. Então, reparem que eu não modifiquei o conteúdo do parêntese. Eu vou modificar isso aqui no próximo passo, né? Eu ainda vou desmembrar essa negação aqui. Mas, por enquanto, eu desmembrei essa negação toda entre o parêntese, entre o a mais b. Então, ficou a mais b tudo negado. Esse sinal de vezes eu troco, ó, porque eu estou separando essa negação entre o parêntese e o c. No meio desses dois termos, eu tenho uma multiplicação. Como eu estou separando a negação aqui, nesse ponto, esse sinal será trocado de vezes para mais. E o c recebe também a parcela de negação, lembrando que essa negação aqui ela foi separada com essa maior, né? Ela vem desta negação maior, melhor dizendo. Muito bem. O próximo passo é separar agora a negação da soma a mais b. Vai ficar assim, né? Ó, a negado, esse mais vira vezes b negado. Fazendo, então, a conclusão desse exemplo. Então, o final da minha simplificação, utilizando De Morgan, a negado vezes b negado, mais c negado. Fazendo aí um último exemplo para nós fecharmos, então, essa parte. Nesse exemplo, eu tenho a vezes c tudo negado, mais b, mais d, e essa soma, no final das contas, também toda ela sendo negada aqui através dessa barra maior. Bom, aqui existem duas maneiras de fazer. Eu posso começar separando a barra maior ou eu posso começar separando a barrinha menor aqui, ó. Eu vou começar separando essa barrinha menor. A vezes c tudo negado. Vai ficar a negado mais, né? Troca o sinal do meio aqui, ó, era vezes, passa para mais, c negado. Então, separei só esta barrinha aqui que pega a multiplicação entre a e c. Então, separando-se as negações, troco o sinal do meio de vezes para mais. Não mexi ainda nesta barra maior. Então, reparem, essa barra maior permanece na minha expressão. Agora é que nós vamos desmembrá-la. Ora, como eu tenho uma soma entre vários termos, quando eu separo essa negação, vai ficar assim, ó. Vai ficar uma multiplicação, né? A negado, negado. Lembrando que a negação dupla aparece porque eu tenho já uma negação em cima do A e a outra que está sendo desmembrada aqui, né? Fazendo então com que o A tenha duas negações em cima dele. Mesma coisa para o C. Esse mais aqui vira vezes, esse mais vira vezes, ó. O B recebe a negação que está sendo desmembrada, esse mais vira vezes e o D também recebe essa parte da negação que está sendo desmembrada. Lembrando que a dupla negação uma cancela com a outra. Agora eu posso fazer isso porque as duas negações estão aqui em cima
do mesmo termo, isso vale tanto para o A negado duas vezes como para o C negado duas vezes, eu vou ter aí então, já colocando aqui na ordem alfabética, né, gente? A A, ó, com a dupla negação, né? Uma anulou a outra, então ficou só A, vezes o B negado, que está aqui, vezes o C, ó, lembrando que o C também estava negado duas vezes, uma negação anulou com a outra, vezes o D negado. Então, essa seria a maneira de simplificar uma negação maior lá na álgebra de Boole, utilizando-se então os teoremas de De Morgan. Mais uma vez agradeço pela atenção de todos. Até a próxima.